E falando de tendências, de inovação, Ale Uehara, abra sua gaveta aí, como que a galera do cinema está inovando ao divulgar os filmes? Vamos lá, gente. Bom dia a todas e todos. E acho que tem bastante coisa que também conecta aqui nas notícias anteriores de todo mundo, né? Primeira coisa, dia de hoje, né? Se a gente olhar aqui, para quem está ouvindo depois, mas hoje, sexta-feira 13. Eu trouxe, inclusive, uma notícia não, né? Na verdade, um filme que remete bastante a Sexta-feira 13, que é antigo, né? Tem gente que nem era nascida, tipo a Naya, a Ana, nem eram nascidas ainda, 1999, Bruxa de Blair. Bruxa de Blair, para quem lembra, foi um dos primeiros filmes que foi, né, eles criaram um subgênero na época chamado found footage, ou aqueles filmes perdidos. Na época, a gente estava falando daquele bem início da internet, as pessoas ainda tentando entender, e foi um sucesso, Bruxa de Blair, 1999. Eu lembro que eu fui, inclusive, na estreia do filme, e teve muito burburinho na época, né? Porque foi essa questão de um filme perdido, eles fizeram muita divulgação, falando que era um filme real, que tinham encontrado, site de internet, muita divulgação falando que eram pessoas que ficaram perdidas na floresta. Muita gente foi e ouviu na época, pensando que realmente era um filme real, e isso atraiu muita gente. Na época, o orçamento desse filme foi de $60 mil e ele arrecadou 248 milhões de dólares. E até hoje ele é um dos 100 filmes americanos de maior faturamento de todos os tempos, para ver onde que chegou esse filme. Ou seja, a estratégia de divulgação na época, principalmente no início da internet, era exatamente essa, né? Hoje talvez não funcione mais, mas aí eu queria trazer realmente um contraponto, que vai ser lançado nas próximas semanas, o Round 6, né, a temporada 2, ou Squid Game, e vejam como ele muda, né, essa forma de divulgação para atrair as pessoas. Para quem lembra, né, a primeira temporada do Round 6, ele foi um dos primeiros seriados coreanos, né, e que muita gente ouviu, quer dizer, na época ninguém conhecia, mas quando foi lançado teve um grande burburinho. E nessa segunda temporada que vai ser lançada, eles fizeram uma estratégia diferente, já que a gente falou aqui de aprendizado, muita gente, e desde então, muita gente começou a querer aprender a língua coreana e principalmente a cultura coreana. Então, a Netflix se juntou com a Duolingo e formaram essa parceria para começar a aprender alguns termos coreanos. Então, olha como que é legal a gente olhar, né, essas tendências, por exemplo, da temporada 1 para trazer a temporada 2. Então, essa parceria vai incluir mais de 40 palavras-chave do programa para que as pessoas possam aprender um pouquinho mais do coreano. Isso eu lembro muito também, ano passado, quando estive lá na Coreia do Sul, o quanto que os coreanos têm utilizado, né, numa forma boa de levar a cultura para as outras pessoas, principalmente para trazer mais turistas, para o pessoal aprender mais sobre a Coreia. Isso é Então, soft power, né, Ale? A Coreia é um case de soft power. Eles entenderam como eles têm fronteiras ali muito estáveis, estão num lugar do mundo problemático, tem chineses e os japoneses que têm culturas muito fortes, que ou eles investiam na criação, na expansão da sua cultura, não só para marcar o lugar da Coreia do mundo, mas para efetivamente, casado com a pujança econômica deles, serem um player relevante, ou então eles iam ser engolidos, né? Então, a Coreia, hoje, em estudos de política, de cases políticos, ela é uma coisa interessantíssima. Governos instáveis, democraticamente, a Coreia volta e meia resvala, como resvalou aí semana passada, em iniciativas que não são são não muito ortodoxas, né, com uma tentativa de autogolpe ali do presidente, mas o fato é que a Coreia é um case de como uma estrutura estatal pode efetivamente projetar toda a cultura do país e fazer a relevância dela ser maior e, consequentemente, colher mais benefícios políticos e econômicos. É incrível o que é isso da Coreia. Fico lembrando realmente, tá, da minha viagem que eu fiz ali, quanto que eles realmente utilizam, né, toda essa questão da cultura para trazer mais gente, de utilizar, por exemplo, eu lembro que, assim, vários locais que eu visitava, eles tinham ali um local, falaram assim, ó, aqui foi filmado tal durante, foi filmado tal filme, eles realmente utilizam. O K-pop, aqui o tal artista visitou, aqui onde foi filmado o clipe e tal, eles utilizam bastante essa questão da cultura e está muito forte dentro de nós, né, da parte ocidental, porque é realmente muito diferente.
E aí, só dando essa continuidade, então a gente ainda, além do Duolingo, entrando um pouquinho aqui do lado, sempre eu entro um cantinho aqui do Charles, mas a Netflix também está lançando o game, né, do Round 6, chamado Squid Game Unleashed. Então, é um novo jogo de celular. Lembrando que até a estratégia da Netflix não precisa assinar a Netflix para jogar, mas eles estão fazendo uma questão aqui que no dia... o jogo vai ser lançado dia 17, mas já está aberto para pré-registro do jogo. Então, até para quem for registrar antes, né, a partir de hoje, você ganha lá um skin exclusivo. Então, eles também estão fazendo essa estratégia. Então, existe uma grande estratégia por trás, muito diferente da estratégia lá atrás, quando eu abri a gaveta da Bruxa de Blair, para falar de outras estratégias naquela época, tá? E para finalizar aqui, eu falei no nosso Trends passado sobre o documentário, o seriado do Senna. E eu falei também sobre todas as tecnologias, todos os efeitos especiais que eles utilizaram durante o seriado, que está sensacional. E essa semana eles lançaram alguns vídeos mostrando como que eles fizeram esses efeitos especiais. Vale a pena, são uns 2 minutinhos, mas mostram muito sobre essa questão que eu falei na nosso Trends passado, sobre o uso de LEDs, que eles mostraram sobre isso, até a questão da chuva artificial, como que eles gravaram as corridas, tudo isso em um vídeo lá mostrando os efeitos especiais. Até por isso também, para quem gostou desse seriado, e o Charles também, eu tenho certeza que assistiu, tem um outro documentário lá de 2010 que fala do Senna, só que esse é realmente um documentário mostrando várias filmagens oficiais, depoimentos dele também, chama Senna, o Brasileiro, o Herói é o Campeão, que eu lembro muito na época que eu estava mudando de casa, eu assisti, parei, assim, eu me emocionei, e também já está lá na Netflix, tá? E só para também dar mais uma dica aqui, aproveitando o link do que a Ana falou, tem um documentário super bom que eu já falei também no nosso Trends passado, que é o documentário A Conspiração Consumista, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre o fast fashion, sobre tudo que o pessoal tem utilizado. Tem um depoimento, né? Alguns depoimentos bacanas, especialmente do CEO da Adidas. Então, tudo isso ele fala sobre essa questão do nosso consumismo, inclusive esse consumismo exagerado que a gente está tendo. E quando eu falo que a gente está tendo, estou generalizando aqui. Obrigado, Renato.